Oi, bom dia, tudo bem com vocês aí, meus seguidores? Acompanhando sempre os novos lançamentos que a gente tem para o nosso canal, esse canal multidisciplinar que tanto me faz feliz, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse ficar em plataformas, eu que já venho de muitas salas de aula, academias náuticas e por aí vai. Ok, pessoal? Esse vídeo aqui, ele é sobre isso aqui, ó. Existem 40 atribuições de um comandante na Marinha Mercante, tá ok? Essas atribuições, a gente está se reportando aqui ao Brasil especificamente. Elas são universais. Então, quando eu estava falando sobre a vida do comandante imediato, 2ON, 1N e tal, eu falei algumas atribuições de uma maneira assim muito rápida e até muito fortuita. Então, no capítulo 4 da Norma 13, que trata de aquaviários, existem atribuições dos intervenientes a bordo. Interveniente é todo mundo que trabalha no mundo marítimo. Logicamente, os intervenientes do navio, vai a tripulação toda junto com o senhor comandante. Então, a gente não vai perder tempo. Esse é o primeiro vídeo com a parte 1, tá? E o segundo vídeo que eu vou mandar também em seguida, vão as outras 20. O que foi que o amigo de vocês fez aqui, o comandante Roberto? Eu sintetizei, eu resumi, e muita gente só faz ler. Então nós vamos ter a explicação detalhada, assim, minuciosa, mas muito rápida do que é cada atribuição. Então vamos lá. A primeira diz o seguinte: fazer cumprir por todos os subordinados as leis e regulamentos em vigor. O comandante, quando ele pega uma tripulação, ele recebe, principalmente se tiver gente nova lá, ele reúne e ele fala logo como é o trabalho dele. A gente chama voga. Então ele fala assim: o comandante Roberto, chega, você que está vendo aí, você embarcou no meu navio, então você vai ter que seguir a minha voga. Isso não é mandatório, isso não é que seja obrigatório, todo mundo cumpre por respeito, tá? Então ele pega os subordinados lá e ele faz cumprir e fazer cumprir, mas para isso ele faz reuniões e ele vai explicando passo a passo os regulamentos. O segundo diz: inspecionar ou fazer inspecionar a embarcação diariamente. Todo comandante que se preza, eu já falei que você não precisa ser um longo curso para você estar comandando. Tem CCB que comanda. Eu já vi primeiro oficial de náutica comandar, até no offshore, porque tira uma licença. Se ele tem os pré-requisitos que dá para cumprir aquilo dentro daquele contrato, ele fica. Não é fácil você encontrar, mas você encontra. Então lá, o comandante ele inspeciona e faz inspecionar a embarcação dele diariamente. O terceiro diz que ele deve cumprir as disposições previstas nas instruções dos meios de salvamento a bordo. Não adianta, quando você chega a comando, você está como comandante. Uma coisa é você ser comandante, a outra é você estar como comandante. Você é comandante de direito e às vezes você está como comandante de fato, tá? O comandante, ele tem que conhecer essas instruções de salvamento a bordo, ele tem que saber o que é bote de resgate, o que é baleeira, o que é balsa inflável, o que é embarcação miúda, bote de resgate rápido. Ele tem que saber as normas que tem para colete salva-vida, para salva-vida, para flash homes, tá? Para o EPIR, o Electronic Position Ray Beacon, para um SART, que é o Search and Radar Transponder. Então ele tem que conhecer isso. E ele vai cumprir as disposições previstas nessas instruções. O comandante tem que implantar e manter programa continuado e periódico ou periódico de treinamento para familiarização de novos tripulantes. Você está no seu navio, você é o comandante. Todo tripulante que chegar novo no teu navio, ele tem que sofrer uma familiarização. Alguém vai levá-lo pelo navio para mostrar quem é o navio, como é o navio e como está o navio. Quando acaba essa familiarização, vem um report, vem um relatório, um documento, que o familiarizado, você no caso, vai assinar. Quem te familiarizou, via de regra, o primeiro oficial de náutica e o imediato, assina, o comandante assina e é arquivado. Quando tem auditorias internas ou externas, vistorias, inspeções, classificação, geralmente os encarregados dessa faina toda, eles pedem: vem cá, cadê a pasta de familiarizações, tá? Quinto,
Fazer com que todos conheçam seu lugar e deveres, executando quinzenalmente exercícios sempre que 1/3 da tripulação tiver sido substituída. Vamos supor que eu estou embarcando agora e eu descubro que 1/3 da tripulação ela foi substituída. Quando acontece isso, o comandante ele tem obrigação de efetuar, de realizar um exercício via de regra de combate a incêndio antes da saída do navio ou dentro dos próximos 15 dias. A lei o ampara, tá? Então ele tem que fazer isso quinzenalmente, sempre que trocar essa tripulação. Sexto, o comandante deve assumir pessoalmente a direção da embarcação sempre que necessário. Vamos supor, você aí, você é o imediato ou a imediato, se for uma senhorita que está do outro lado da telinha. Você está tirando serviço. Quando o senhor comandante chega no passadiço, ele é o Deus, ele é o cara, ele é o senhor, ele é o head, ele é o general, tá? Ele é the boss, the big boss, the great boss, ele é the head, ele é the commander in chief. Então é ele que manda e determina. Ele vai chegar e vai dizer assim, muitas vezes ele vai dizer: atenção, comandante Roberto, comandante Richard, comandante Luiz Miguel, na ponte de comando. Imediato, pratica, quem estiver lá, anote no bandágio que eu estou assumindo totalmente o comando do navio. Ele faz isso conosco, ou com os subalternos dele, assim como ele pode fazer com o prático. Seu prático, por gentileza, pode passar para mim todo o comando que eu vou fazer a manobra. Ele tem esse direito. Sétimo, o comandante tem que supervisionar o carregamento, a descarga, o lastro e deslastro da embarcação. Tá ok? Eu, quando era segundo piloto, que hoje é chamado de 2ON, pessoal, o pessoal pergunta assim: comandante, como é que o senhor conhece tanta coisa? Porque desde aquela época, há 43 anos atrás, na minha praticagem eu saía literalmente fuçando tudo. Tá? Em pouco tempo eu comecei a descobrir como era carregamento, descarga, lastro e deslastro. Quando o comandante tem o imediato safo, aquele cara, entre aspas, desenrolado, ele deixa porque ele sabe que não vai dar errado. E se der errado, com antecedência o imediato vai chamá-lo. Mas às vezes ele vai ao convés, independente da classe do navio, gazeiro, petroleiro, contaneiro, fluideiro, carga geral e graneleiro e por aí vai. Ele olha, a gente sabe, o navio começa a ganhar um list, que é uma banda permanente, o comandante imediato deixa comigo, o que é que está acontecendo? Oitavo, o comandante tem que dar ciência às autoridades competentes e ao armador alteração nos portos de escala da embarcação. Às vezes, uma vez eu estava vindo de Houston, e quando nós passamos em frente, próximo de chegar a Atalaia, na cidade de Salinópolis, aquela bocada ali que pega aquele rio para entrar para Belém do Pará, que você passa em Mosqueiro, Vila do Conde, aquilo tudo lá, a comercial mandou um e-mail dizendo: atenção, por determinações comerciais da empresa, o senhor deverá entrar, cortar essa sua derrota e puxar o rumo para Belém do Pará. Imediatamente o comandante vai lá no equipamento dele ou determina que passem mensagens para a empresa e para o pessoal da Marinha de Guerra, que tem o Sistran, que está seguindo a gente e por aí vai. Então ele tem que avisar o armador e tem que avisar também todos aqueles inerentes a essa área. Nono, o comandante tem que pode convocar os oficiais da tripulação para, em conselho, decidir quanto às situações de gravidade para a embarcação e a carga. Bem, literalmente o bicho está pegando, né? Deixa eu tirar isso aqui. Literalmente o bicho está pegando. Então o que é que o comandante faz? Ele reúne a tripulação, chama os oficiais, faz um conselho ali para decidir o que é que tem que ser feito. Ele escuta todo mundo e toma decisão. O voto de Minerva é dele. Décimo, o comandante tem voto de qualidade em tudo quanto interessar a embarcação e a carga. É o famoso voto de Minerva. Ou então, se ele chegar e disser, não é assim, eu quero assim, então faça-se. E faz. Tá? Ok, pessoal? 11º, o comandante pode exercer, deixa eu tirar, desculpa aí.
fiscalização e repressão ao contrabando, transporte de armas, munições e cargas não manifestadas. Para isso, muitas vezes ele faz uma inspeção geral no navio antes do navio sair, com o imediato. O que ele descobre, ele vai ter que cortar. Responder por quaisquer penalidades impostas à embarcação. O pessoal falava assim, poxa, comandante Roberto, é muito legal ser comandante. Até na sala de aula os alunos falam, porque o comandante pode tudo e ele não tira serviço. Pessoal, a gente não tira serviço, mas a nossa cabeça, a nossa mente tira 24 horas. Qualquer penalidade é o comandante que responde. 13º, superintender nas embarcações e serviços que lhes estão afetos. O navio tem que ter um gestor. O comandante chega lá e diz, você não é mais, sou eu. Eu vou superintender isso daqui. O comandante chega e não está satisfeito com algum oficial subalterno dele, o próprio imediato. Ele vai superintender qualquer área. Ele basta dizer, deixa comigo, e ele vai responder. 14º, cumprir e fazer cumprir o regulamento para evitar abarroamento no mar. Todo comandante que sobe na ponte de comando, independente do navio estar fundeado, tá ancorado, ou ele está em mar aberto, ou em águas interiores, fluviais, seja lá o que for, a gente imediatamente, o comandante, ele passa uma varredura visual em 360 graus no horizonte. Com a experiência que a gente adquire, e você aí chegando a longo curso, você vai ver. É um feeling que o teu coração já aponta, aquilo ali está pegando. Então ele vai fazer cumprir tudo para não bater navio com navio. Socorrer outra embarcação em todos os casos de sinistro. O comandante é terminantemente proibido de se omitir de prestar socorro. Pode ser o caso que for. Se ele sair literalmente pela tangente, como já aconteceu na nossa marinha, ele pode ter certeza com que até tecnologia que existe hoje, quando ele atracar o navio dele está preso. Tá? 16º. Em violência intentada contra a embarcação, se for obrigado a fazer entrega de tudo ou de parte, ele reúne os competentes protestos no porto onde ocorrer o fato. Se ele perder toda a carga porque ele teve que alijar devido a piratas a bordo ou fora contrabordo, ele faz os protestos dele competentes e apresenta quando ele chegar em terra. 17º e 8º. Empregar a maior diligência para salvar os passageiros e tripulantes. Dentro de um navio, antes da carga, o mais importante são as pessoas. O comandante faz de tudo para salvar. De um bebê de mais de 1 ano, porque menos de 1 ano não vai ser considerado como passageiro, tá? Isso está lá na Norman, assim como os tripulantes. Então ele sempre mantém a diligência para ver isso. 18º, lavrar em viagem, termos de nascimento, óbito. O comandante pode dar uma sim, não é duplo sentido, absolutamente. Pode tomar o lugar de um padre, de um advogado, de um juiz, de um delegado, de aquele oficial de justiça, ou algo assim. Então ele casa em extremis, ele batiza, ele assina um óbito, ele arrecada, inventaria tudo que tem em relação a uma pessoa que faleceu e entrega às autoridades competentes quando o navio dele atracar. O penúltimo, efetuar casamentos, escrever e aprovar testamentos in extremis, reconhecer firmas em documentos nos casos de força maior. Quando ninguém pode resolver, o comandante pode. A lei os respalda, a autoridade marítima outorga a ele direitos para isso. E o 20º, ratificar em 24 horas úteis todos os processos testemunháveis e protestos formados a bordo. Ele tem um dia para ele fazer tudo aquilo que ele precisa. Principalmente se dentro das 24 horas ele está chegando a um porto. Tá ok, pessoal? A gente não pode se estender muito, senão vai ficar muito longo isso aí. Então, eu não sei se existe esse tipo de videoaula ou algo parecido, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, tá? Temos aqui o meu e-mail, temos no YouTube Comandante Roberto Andrade e a nossa plataforma no Instagram, tá ok? Se você gostou, um até breve. Como a gente fala, muchas gracias, hasta pronto, no espanhol, ok? E muito obrigado pela atenção dispensada de vocês. Você gostou? Dá um like, certo? Se inscreve no nosso canal e aperta lá o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado por tudo, pela atenção de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau e saudações marinheiras.